Muito obrigado pela presença de vocês, pela oportunidade de estar falando pela primeira vez diretamente com os consultores. É realmente uma grande honra nesse desafio que eu assumi junto à Produce há mais ou menos um mês, tá? Hoje, a ideia não é a gente fazer um bate-papo técnico sobre o uso de fertilizantes, sobre o funcionamento de fertilizantes. É muito mais a gente entender como funciona esse mercado de fertilizantes e como que nós, Produce, estamos nos propondo a fazer essa venda, né? Como é que a gente vai para o mercado de fertilizantes através de vocês, nossos consultores, tá? Então, vai ser um bate-papo, acredito que bem bacana, bem produtivo, onde a gente vai poder fazer essa interação aqui, tirar as dúvidas de como a gente consegue atingir o nosso produtor, melhorar as vendas e fazer com que a Produce cresça, assim como vocês também. Então, essa é a agenda do dia, né? Vou falar um pouquinho de quem que é esse carequinha charmoso aqui, o Osmar. Introdução ao mercado de fertilizantes, explicar para vocês um pouco da minha visão do que é esse mercado, como ele funciona, como será o nosso jeito de fazer, quem que já são nossos parceiros, né? As fórmulas escolhidas, né? Que eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. Depois a gente abre aí para dúvidas e sugestões de vocês. Então vamos lá. Apresentação pessoal. Esse aí é o Osmar, é a família dele, tá? O Miguel, meu filho, 12 anos, a Ana Cristina, a que me aguenta diariamente, é minha esposa, somos casados há 15 anos e muito felizes, né? Apareceu ali o primeiro slidezinho, então eu, apesar do meu peso avantajado aqui, gosto de bater um tênisinho, mas o meu peso é muito em virtude desse ícone aqui, ó. Eu gosto muito de tomar uma cerveja, né? Eu sou catarinense, de Braço do Norte, lá do sul do estado. Sou vascaíno. Sofredor. Essa é a minha, eu diria que essa é a minha maior qualidade, né? Porque um cara que é vascaíno é porque o cara é fiel, né, Eduardo? Quem não muda de ser vascaíno é fiel, né? Aí. Então esse é um pouquinho do Osmar aí, tá? Pessoalmente falando. Você não podia ser perfeito também, né, Eduardo? Você falou que é vascaíno, parece que ensaiou com todo mundo fez assim, ó. Não podia ser perfeito ele também, né? Então, Rafa. Que coisa, se fizesse ensaiar, isso é tão fácil, hein? Ai. Então tá aí, ó. Esse aí, assim, a gente sempre tem aquela fotinha que a gente gosta mais, né? Essa eu tinha com uns quilinhos a menos, né? Mas sigo bonito, né? Brincadeiras à parte. Então, esse é o Osmar, Head de Fertilizantes da Produce. Deixa eu ocultar isso aqui. Da Produce, e Head de Fertilizantes e também de bioinsumos, tá? Nós temos uma linha de biológicos bastante interessante, que a gente está estruturando agora e muito em breve. Não só sobre fertilizantes a gente vai falar, mas também sobre os nossos biológicos, tá bom? Hoje, como a Uniproduce, a gente precisa concentrar para não ficar monótono e chato, a gente vai ficar falando sobre fertilizantes. Mas, na sequência, bioinsumos, mais uma atividade importante, uma linha de produtos para vocês também botarem a campo. Tá? Quem que é esse cara aí? Vocês sabem, não? Alguém arrisca? É o filho mais velho. É o Osmar ontem. Esse é o Osmar com 17 anos, tá? Esse Osmar aqui ele tinha 17 anos, resolveu fazer agronomia, e aconteceu duas coisas com ele, né? A primeira é que depois que passou no vestibular, ele raspou o cabelo, e o cabelo nunca mais cresceu, não teve mais força. Então, essa é a minha última foto que eu tenho lembrança com cabelo, já tinha a testa bem alta, né? Bem agressiva. E a outra mudança muito grande é que depois de fazer agronomia, eu nunca fui uma pessoa do meio rural, eu sempre fui um cara urbano, mas me apaixonei por esse meio e trilhei a minha carreira sempre em empresas de fertilizantes, que estão aí colocadas, né? Maná, os mais antigos, eu sempre digo, né? Com Maná, quem responder ganha um prêmio aí. A do bando dava. Olha aí, ó. Então tá. O prêmio depois do Eduardo providencia, né, Eduardo? É isso aí, como nada do bando dá, né? Então, trabalhei na Bunge Fertilizantes, no grupo Roulier francês também, na Compo Expert, que era o antigo braço de nutrição da BASF. A minha maior parte da carreira foi na Yara Fertilizantes, em torno de 10 anos. Trabalhei com alga marinha litotâmino e também fiz trade de fertilizantes
na SQM, tá? Então, um pouquinho das fotos e da minha trajetória para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho 19 anos de casa, tá? De fertilizante. Nunca trabalhei com outra linha de insumos, sempre com fertilizantes. A gente não pode começar a falar sobre fertilizantes sem antes apresentar um pouco, né, do chão que a gente está pisando, né? O que é o mercado de fertilizantes no Brasil. Então, a gente tem 3 figuras aí, a mais à direita de vocês, que é onde tem os estados e o ano, aproximadamente não, é o consumo por estado, né? Então, muito mais para chamar a atenção do que é o Mato Grossão, né, gente? Olha aí, 10 mil milhões de toneladas por ano de consumo. O Centro-Oeste realmente concentra uma grande parte desse consumo. Sul, Sudeste também tem bastante intensidade de consumo de fertilizantes, porém, lá embaixo, no total, a gente vê que em 2021, a gente teve uma queda, né, de 22 para 21, de 10% do mercado, né? Muito em virtude do que aconteceu, que vocês viram, tanto quanto eu, a questão da guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, por exemplo, que foi o principal fator de elevação de preços momentaneamente, quando estourou a guerra, que fez com que o nosso produtor, as misturadoras, quem compra fertilizante, acabou dando um passinho para trás para esperar o que acontecia, né? Então, foi um movimento esperado, uma redução de demanda pontual, porém, em 23, a gente acredita ainda nas previsões de que o número deve ser repetido 21 de novo, em torno de 44, 45 milhões de toneladas, tá? Para vocês terem uma ideia, eu coloco ali embaixo, né? O mercado em 22 foi de 42 milhões de toneladas. Ou aproximadamente, se a gente dividir isso em caminhões de 30 toneladas de cada carga, nós teríamos 1 milhão e 400 caminhões carregados simultaneamente, tá? Se a gente pegar 1 milhão e 400 caminhões e multiplicar por 20 metros cada um deles, nós teríamos colocando caminhão um atrás do outro o suficiente para ir do Chuí até o Oiapoque e voltar 3 vezes, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia do que é, de fato, esse mercado de volume, né, de bastante logística envolvida, que é o fertilizante, tá? 70% desse volume que o Brasil consome, de 2 milhões de toneladas, ele é importado, então nós produzimos apenas 30%, principalmente fósforo e alguma coisa de nitrogênio. O que eu falo, são aproximadamente 1.000 navios chegando só com fertilizante, né, nos portos brasileiros anualmente, tá? Então, percebam o quão complexo que é a chegada de 1.000 navios, carregar 1 milhão e 400 caminhões para ir parar lá no produtor que a gente vendeu, né? É realmente uma equação que a gente precisa botar a cabeça para funcionar, para fazer ela fechar, tá bom? Aqui no outro quadro, é um quadro de mercado do Brasil, mais ou menos aqui mostrando quem são os jogadores, né? Quem são as empresas que fazem a distribuição dessas 42 milhões de toneladas, tá? Então, aqui, tem o 21, o 22 ali, está um pouquinho errado, que a Mosaic foi a primeira colocada no ano passado, seguida para Fertipar, a Yara caiu para terceiro, mas também temos ali a Tocantins, que é a Euroquem, a Cibra, que é nosso parceiro, a Iringer, Araguaia, a Mage, Fertigro, cada um de vocês que está nessa live aqui consegue reconhecer essas marcas, né, que estão presentes regionalmente e também bastante parte do território nacional, tá? A última frase que eu quero falar para vocês desse slide é a última mesmo ali, que é: por tudo isso, né, por a complexidade que eu expliquei para vocês de maneira rápida agora, nesse mercado a gente não tem espaço para cancelamento de pedido, para roer corda, para fechar pedido depois dizer que não quer mais. Nesse mercado de fertilizante, assim como todos, claro, eu digo fertilizantes porque foi onde eu atuei por mais tempo, negócio fechado é negócio fechado. Um consultor trouxe um negócio lá de 500 toneladas de superfosfato triplo, MAP, a Produce foi atrás, buscou, conseguiu o preço, tá fechado, gente, não tem. A gente vai começar a fazer isso agora e colocar pouco a pouco para vocês aí a importância de a gente ter esse aceite, essa formalização do pedido pelo agricultor, tá?
A gente não pode ficar refém de um cancelamento, porque a indústria que está nos vendendo também nos cobra a mesma posição. Então, é um mercado, é uma cadeia de garantia, de fio do bigode aqui, que negócio fechado é negócio fechado. Beleza? Até aqui alguma dúvida ou deixamos para o final? Para o final, né? Esse silêncio me incomoda. Pode ser. Se tiver alguma... É que não Se tiver alguma dúvida, nós atrapalha você aí. Então tá, fechou. Se tiver alguma dúvida, atrapalha você aí. Tá, obrigado, gente. É que eu não vejo vocês. Essa ferramenta tem que mudar. Vou ter que botar vocês para ver aqui. Vamos lá. Osmar. Oi. Boa noite, aqui é o Evandro, consultor aí da Produz. Boa noite. Boa noite, primeiramente, eu queria dar os parabéns aí pela parceria que vocês fecharam com a Merege Fert, né? Isso, cara. Isso. Bom, você falou aí da questão da guerra, né, na Rússia e o que isso implica no nosso mercado de fertilizante. E, por exemplo, falando de guerra da Rússia, a gente sabe que o Brasil é muito dependente do potássio de lá. Não é isso, né? Isso. E aí a gente tem aí o K-Forte, né? Que é um organo mineral, né? Não, é um fertilizante mineral, só que aceito pela agricultura orgânica, né? Por conta do tamanho do grão, da baixa solubilidade, né? Sim. Houve um aumento da demanda desses organos minerais e dos orgânicos, dos mais aceitos assim, na agricultura sustentável, né? Sim. Cara, uma baita pergunta, tá? Teve aumento significativo por dois motivos, né? Um deles, obviamente, é porque a metade desse mercado de organo mineral, a matéria-prima é local, né? Então, são resíduos orgânicos de as empresas, cada uma com o seu tipo. Aqui no sul do Brasil, muito mais a questão de cama de aviário, né? Então, é uma matéria-prima que nós temos em abundância, que ajudou, sim, muito a gente suprir a demanda de fertilizante, principalmente naquela alta de preços que teve ali em fevereiro, março, abril do ano passado, tá? Então, o cloreto de potássio saiu de 500 para $1.200 a tonelada no porto, e ficou inviável, né? A relação de troca estava muito ruim naquela época. Então, sim, o produtor buscou essas alternativas de fertilizante organomineral sustentável, e com uma característica bem importante, com muita resposta boa em termos de produtividade, tá? O produto respondeu muito. Eu acredito muito nessa linha de produto e vou mostrar para vocês aqui na frente a importância da parceria com a Merege Fert, tá? Excelente pergunta. A segunda coisa que eu falei, que eram duas, né? É o óbvio, que é o aspecto ambiental, né? O ESG, da preocupação de sustentabilidade que o mundo nos exige hoje. O mundo está de olho no Brasil, a gente sabe disso, de algumas vezes até injustamente falando, né? Mas esse modelo de adubação, como o K-Forte, como o organomineral e como outras coisas que eu estou estudando de colocar na nossa linha também, certamente vão ajudar e fazer com que a Produz seja reconhecida por esses valores ambientais também, tá? Obrigado pela pergunta, Evandro. Beleza, Osmar, eu que agradeço, né? Acrescentando aí que, de fato, hoje, dentro dos conceitos de ESG, né, isso está sendo colocado cada vez mais em prática, as questões ambientais e sociais, mas haja vista que esses levantes já foram feitos na década de 60, né, os primeiros levantes aí, desde a Conferência de Estocolmo. Então, a questão da sustentabilidade não é de hoje que é falado, e graças a Deus chegamos nesse momento, infelizmente, através de uma crise, né, de uma guerra, mas é hora disso ser mais incorporado, e é justamente isso assim, que é uma dúvida recorrente, não precisa responder agora, porque é sempre assim, qual é o engajamento, o que a Produz vai trazer cada vez mais de parceiros que fabricam esses insumos, né, esses orgânicos, né, porque hoje a gente tem um adubo orgânico só dentro da Produz, que é da Adubos Ouro, e tem outras fábricas aí que talvez possam atender o Brasil. Eu sei que é um desafio, não é fácil, mas é uma dúvida recorrente, não é de hoje, né, e nem para hoje, tá bom? Perfeito, obrigado, cara, obrigado. Vamos tocando ideia sim, obrigado pela participação. Para a gente continuar aqui, Osmar, Oi. Tem uma pergunta aqui do Celso. Fala. Pode falar, Celso.
Mão levantada aí. Eduardo, Oi? pode passar no final, eu pergunto. Tá bom. Ok, beleza então. Toca lá, Obrigado, Osmar. Celso. Valeu. Então vamos lá. Aqui nesse quadro estão as importações, as origens das importações brasileiras de fertilizante, tá? Aqui nesse quadro maior aqui, no geral, a Rússia corresponde a 21%, né, 22% da nossa importação de fertilizante, a China por 16%, Canadá, Estados Unidos, enfim. Mas pegando o gancho do Evandro ali, né, a primeira figura do lado direito, que é o KCl, cloreto de potássio. Aqui, o amarelo é a Bielorrússia e o azul mais claro é a Rússia, tá? Os dois somados dariam em torno de 40% a 45% de toda a demanda do Brasil de potássio. Desculpa, a Bielorrússia é o rosinha, tá? Aqui é Rússia. O amarelo é Canadá, Rússia... desculpa, mas eu não tenho agora aqui o dado, tá? Enfim, o KCl, ele é 95% importado no fertilizante brasileiro, tá? A gente tem algumas fontes aqui, como o Caforte, como já falou o Evandro, temos uma pequena mina de cloreto de potássio da Mosaic lá em Sergipe e é só. Então, é um produto que nós somos muito dependentes e estamos à mercê dessas variações de mercado aí, seja por geopolítica ou por questões econômicas, tá? A ureia também a gente produz aqui no Brasil, mas também a maioria do que está entrando no Brasil hoje, em termos de 80%, também é de produção de fora, tá? Isso é muito para entender a complexidade de onde a gente está. Depende, não é só do clima aqui no Brasil, né? A gente depende de todos esses cenários internacionais para performar e conseguir trazer produto suficiente para entregar para o produtor. Tá? E aí eu entro, pessoal, dado a essa complexidade, né? Qual que é a minha função aqui, né? Para que eu vim para cá? Por que eu acredito que eu possa ajudar e somar? A função do Head de Fertilizantes aqui do Osmar é buscar alternativas para que vocês tenham ofertas frequentes e competitivas na ponta. Tá? É tão simples quanto isso. Enquanto a gente não tivesse alguém olhando especificamente para esse mercado, que tem uma complexidade grande, só quem está nele imerso há bastante tempo, que entende com a complexidade logística, portos, Arco Norte, e no Mato Grosso às vezes é mais fácil vir lá de cima que de baixo, frete e retorno, enfim, todos esses conceitos que a gente pode debater com um pouco mais de calma depois. A minha ideia aqui foi buscar algumas alternativas competitivas para a gente começar a iniciar esse trabalho e ter nosso aplicativo sempre com ofertas frescas e com condições de fechamento, tá? Então, nessa semana passada foi fechada a parceria com a Mered Fert. A Mered Fert é uma empresa do Paraná, ela fica localizada em São Tomé, no Paraná, no norte, no Arenito, ali perto de Cianorte. E tem uma logística muito facilitada, tá? Para todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, que tem bastante fluxo de caminhão lá de retorno, tá? A segunda frase talvez anime bastante vocês, mas nós estamos discutindo com bastante avanço já uma possibilidade de concessão de crédito longo, tá? Para produtores bons, que vocês confiam, que possam dar cadastro, né? Então, repetindo tudo isso que eu acho que já está bem colocado, para produtores bons, com a Merege, a gente vai conseguir fazer parte do volume com prazo longo, tá? Abril de 2024. Isso deve estar sacramentado já para a semana que vem, essa possibilidade da gente fomentar as vendas com essa modalidade de prazo longo, tá bom? É um produto muito bem feito, muito com uma boa fluidez. Ele é um produto pelletizado, não granulado. Ele é um produto muito parecido, para quem conhece, da Superbac, ali da região norte do Paraná também, tá? Aqui na segunda tabela são as fórmulas que eles nos apresentaram aqui à disposição. Eu acredito que a gente não vai trabalhar com todas devido a facilitar a comunicação entre aqui o Red, a Produce e vocês na ponta. Quanto menos fórmulas, mais enxutas forem, a gente vai conseguir ser mais assertivo e mais competitivo, tá? Não adianta eu ter uma tabela com 250 fórmulas e não ter noção de que fórmula está rodando a que preço. Quanto mais a gente enxugar, mais a gente conhecer as fórmulas que a gente trabalha,
mais referência a gente vai estar de posicionamento de preço e mais a gente vai conseguir apertar a Merege ou qualquer outro fornecedor para fazer esses negócios para a gente na ponta, tá? Então aqui estão as fórmulas e como falou o Ivan também, também tem composto orgânico, compostado, tá? À venda, assim como do adubo Zoro lá, a gente vai ter essa possibilidade de produto certificado orgânico compostado para utilização. Essa fábrica em Santa Catarina, tá? Então aqui em primeira mão, o Merege Fert à nossa disposição para a gente iniciar os Osmar, negócios e fazer negócio. Esse orgânico é tudo no grão? Eles têm tudo no grão, tá? Tudo no grão. Prefere É igual que da seja Ouro tudo no também? grão, O Ouro mas a também gente tem vai no ter- grão? Opa! O do Ouro também é no grão? Cara, o do Ouro eu te confesso, tá? Que ele já estava na linha. Eu vou te dar uma resposta evasiva aqui. Eu não conheço, eu não sei te dizer Não, tá essa, bom. tá, cara? E Fico esse te é tudo devendo. no grão. Fico te dizendo. Vamos lá, esse tem as duas partes. Tem tudo no grão e também tem grão mais mistura. Tem as duas Grão é coisas, tá? mistura. Isso, Aham. tá? E isso Aham. vai ficar claro para vocês na oferta de que tipo é qual. Tudo no grão é Legal. um pouco mais caro, tá? Ah, sim. Legal, legal. Dá mais trabalho, né? É verdade. Mas Dá mais funciona. trabalho, mais produto, né? Legal, legal, legal. Tá Legal. vendo? Então Osmar, tá, tem essa outra é pergunta Merege. aqui que é do Dagoberto também. Manda d'água. A diferença do pelletizado com o granulado, mistura de grano, no processo de plantio, no ato plantio, não tem perigo de pegar e desmanchar um pouquinho esse grano? Virar Cara, pó? assim, ó, todo mundo tem essa preocupação, tá? No caso da Merege, eu acompanhei de perto até alguns plantios dele, cara, é uma fluidez muito boa, uma dureza muito boa também. A gente tem medo devido ao tamanho do grano, né, Dagoberto? Eu vou te falar assim, pô, tá entre pelletizado e granulado, qual é melhor? Eu vou dizer que é granulado. Agora, se for um granulado também cheio de ponta, cheio de espaço de quebrar, ele dá mais pó do que o pelletizado, tá? Eu te diria que ele é muito bom, com uma boa fluidez, uma boa dureza, tá? Então, eu não teria preocupação quanto à qualidade física dele, não. Não tem problema com absorção de umidade, groscópio? Não tem. Não tem, além do que já existe no grano mineral, entende? Não tem nenhuma diferença. Tá? Obrigado. Nada. Feito. E aí, o outro parceiro que eu queria mostrar para vocês, que nós temos hoje, e estamos desenvolvendo outros, tá, pessoal? E certamente aí a gente vai ter muita novidade em fertilizantes semanalmente aqui, porque eu faz um mês que cheguei, entendi o negócio, entendi como que vocês atuam, entendi como que a Produce, o time central, pode ajudar vocês a fazer. Então a gente vai começar a ter novidades mais frequentes aqui de fornecedores e de ofertas, tá? Inclusive uma empresa que não vou falar o nome agora, talvez ele esteja na live aqui, se tiver, Leonardo, dá um alô, que vai nos atuar com Paranaguá e uma planta também em Uberlândia, que é uma possibilidade bem grande de oferta aí também, tanto para o Centro-Oeste, quanto para o Sul do Brasil. Mas por hora, nosso acordo firmado é com a Cibra, tá? A Cibra é uma empresa com matriz em Salvador, mas a gente escolheu a Cibra por 2 motivos, tá? Eles têm unidades modernas, novas, com uma boa qualidade, e a cobertura de área que eles têm no mapa do Brasil, como vocês podem ver aqui, nos atende em praticamente todas as regiões que a Produce tem uma boa quantidade de venda, tá? E aonde a gente tem gerentes regionais, que é quem auxilia vocês aí nas negociações diárias, tá? Então a Cibra aparece aqui como por enquanto, nosso parceiro principal para adubos químicos, onde nem sempre, né, gente, tem que entender como a gente tem só eles hoje, e nem sempre a gente vai ser competitivo ao extremo, mas a minha função aqui é fazer com que a nossa relação Cibra-Produce, ela chegue num nível de que a gente consiga ter o melhor preço possível em todas as plantas dele no Brasil, tá bom? Esse é meu compromisso aqui de buscar invariavelmente para vocês essa competitividade. Mas para isso, pessoal, eu preciso fazer isso aqui, ó, que é essa tela. Essas são as fórmulas que o Osmarzinho aqui, o cabeludo lá atrás, não careca, tô brincando, eu mesmo, escolhi para a gente trabalhar. As matérias-primas, ureia protegida, super simples, MAP cloreto. Ah, mas Osmar, eu quero DAP. Cara, posiciona MAP. Ah, mas eu quero super triplo. Cara, vamos achar outro jeito, entendeu? Porque a gente precisa ser assertivo, enxuto,
repetindo, para poder pressionar a CIB e ter a noção do mercado de matérias-primas na nossa mão. Entender quanto custa uma ureia no Goiás, uma ureia na Santa Catarina, um super simples. Quanto menos coisas de informação para monitorar, mais competitivo nós ficamos. Os NPKs de soja de plantio, 0,1818, 5,25,25, 4,30,10, 7,40. Todos eles na opção com micro também, que vai estar, claro, no aplicativo quanto que soma, quando quer micro ou não, tá? E os NPKs de milho de inverno, 9,25,15, 8,24,12, 30,020, 20,020, 10,15,15. Isso aqui, pessoal, eu peguei as formas que mais foram consumidas pelos mercados, tá? Isso aqui contempla 85% de todo o volume do país. Boa E o forma. 15 que ficou para trás, Osmar, Osmar? a mesma perguntinha. O micro é no grão também. No caso da Cibra, ele tem micro no grão de fósforo. Do fósforo. Ele é um P-micro, tá? Exato. E você sabe Ele é os micro que é ou não? Cara, eu não sei aqui de bate-pronto, mas isso aí é fácil de informar, tá? Porque Tá. eles são os mesmos para todas as formas. Tá. Tá Tá bom? bom. Tá bom. Eu fico no compromisso de mandar para vocês Não, essa informação aqui também. qualquer dúvida eu vou encher o saco seu. Enche que aí, micro que enche tem? aí. Que micro que tem? É porque a primeira coisa que o pessoal já Aham. pergunta. Tem todos os micros? Não, Sim. Tá? Não, a gente vai tentar botar aqui toda a garantia de micro e cálcio, enxofre, magnésio também, que são os macros secundários, tá? Para ficar a Aham. informação bem completa para vocês aí, tá? Tá, beleza. Então, assim, ó, não briguem comigo se faltou aqui o 93312 de Santa Catarina, se faltou o 42323 do Rio Grande do Sul, faltou algum lá do Goiás, eu sei que vai faltar, gente, mas com o que tem aqui, a gente pode fazer uma brincadeira bem legal já e fazer barulho na ponta, tá? Fazer barulho no campo. Viu? O negócio é se diminuir o custo, o cara ele vai pegar isso aí também. Viu? Cara, não tem, posicionar dose. A gente tem muito que andar ainda, né? A gente tem que aprender a fazer posicionamento de dose, porque a fórmula, o que manda, na verdade, é a dose e o equilíbrio de nutriente, né? A gente consegue fazer uma adubação completa com o que ele precisa com essas fórmulas aqui em 85, 90% dos casos, tá? Osmar, só um pouquinho. Manda. Hein, vai ser no contrato para 30/4 ou na forma à vista esses adubo químico? Os químicos, eu ainda não tenho oficializado nenhuma parceria para safra, tá? Quem foi que falou? É o Felipe. Ô, Felipe. Ainda não, tá, Felipe? A gente está buscando. Não tá impossível, difícil de fazer, tá? Eu acredito, de novo, como falei, vai ter novidades frequentes. Acredito que essa será uma delas aí para no máximo semana que vem, 10 dias, tá? Hoje não temos, tá? Hoje. Osmar, boa noite. Boa noite, amigo. Essa forma ali de milho sem fósforo, você bota depois no... Antes ou... Essas aqui são fórmulas de cobertura, né? São fórmulas de cobertura, porque... tá. Isso, de plantio. Isso, não. De plantio seriam as duas primeiras e a última, né? Certo. A 30,020 e a 20,020 é cobertura. Alguns produtores optam por não colocar potássio na linha de plantio e colocar em cobertura depois, né? Então, foi essa a ideia que eu coloquei. Algumas formas com potássio, outras sem. Ali falta o fósforo, não potássio, né? Não, ok, mas vamos lá. O cara planta com super simples e com MAP, por exemplo, tá? Que já está indo fósforo. No caso do MAP e do super simples, também não tem potássio, né? Então... Aí o cara bota primeiro fósforo e depois ele tem cobertura com nitrogênio e potássio, entendeu? Osmar, Oi. O 10,15 é com super simples? O 10 cara, tem que ver como é que eles formulam, mas sim, vindo da Cibra é com super simples, sim. Para baixa consideração, né? Tem que ver se vai um pouquinho de ureia ou não, tá? Então, mas pelo 15 aqui, sim, ele é formulado com super simples. Deixa eu ver se mais. Você fechou bem o quadro. Boa eu acho que fecha bem, né, cara? Eu acho que fecha bem. Aí, como eu falo... Uma cobertura de nitrogênio e potássio, boa de base de fósforo, está denunciada. Foi a minha intenção, né? Eu quebrei bastante a cabeça para fazer aqui, para contemplar o máximo que deu, tá? E é isso, a ideia é ficar competitivo. E não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado também, né? Talvez daqui 2 meses, 1 mês, quando a gente rodar, vai perceber que tem alguma que não está aqui que tem que estar, né? E alguma que está aqui não precisa estar também.
Então, a gente vai fazendo isso junto aqui a várias mãos. Peço um pouquinho de paciência, como eu falei no começo, nas respostas, principalmente pelo WhatsApp, porque a carga realmente é bem grande, tá, gente? Nós somos bastante pessoas no campo aí. Eu tô aprendendo e tentando passar e... Você já vai estar no portfólio quando, Osmar? Cara, a minha ideia é que ele suba já por aplicativo, por estado, com preço CIF. Eu não vou prometer para essa semana, porque a gente está em reunião aqui no Paraná, todo mundo junto. Para a semana que vem eu quero que já seja subido. Eu gostaria que você diferenciasse um pouquinho aí da ureia pecuária protegida, não protegida, pessoal. Comentar um pouquinho. Claro. Sim. A ureia é uma fonte de nitrogênio, né? Ela é a fonte mais barata do mercado quando a gente considera concentração, porque ela tem 46% de nitrogênio na fórmula, tá? Então ela é um 45,0000. Porém, ela, na formulação química, ela é de forma amídica. E a formulação amídica, ela precisa de uma enzima do solo, uma enzima chamada urease. A urease age em cima da ureia, e nessa ação, a ureia perde nutriente pelo ar. Quem nunca chegou, e quem é aqui do sul do Brasil, sabe, assim que sai um lote de frango de dentro do aviário, aquele cheiro de amônia forte, né? Aquilo é nitrogênio no ar. Isso acontece com a ureia. Quando ela fica em contato com a urease, ela perde nitrogênio para o ar. Através de amônia, tá? A ureia protegida, ela é um recobrimento da ureia que evita ou retarda essa perda de nutriente na forma de amônia. Então, uma ureia hoje, sem ser protegida, depois de aplicada, ela tem uma eficiência de no máximo 70%, 65% do que foi aplicado. Quando a gente coloca a ureia protegida, ela aumenta essa eficiência para em torno de 80%, 85%. Então, é uma garantia do produtor de que o produto que ele colocou no solo vai funcionar. Ótimo, obrigado. Osmar, Oi. Essa situação da ureia, ela vale mesmo para situações como, por exemplo, o produtor aplicou ureia e choveu logo em cima. Essa validação ainda serve? Serve. Ainda serve sim, tá? Ainda serve. Acertar o ponto de aplicação da ureia hoje quem conseguiu fazer essa inteligência, ter essa maleabilidade e acertar o ponto, funciona assim, ainda funciona. O grande problema da ureia é quando o solo está úmido, ele começa a fazer e abre o sol. Aí, meu amigo, aí sai de perto que tu perdeu tudo. Aplicou e choveu em cima, perfeito. Aproveitou mais que 70%. Mais. Ok. Eu não sei se eu corri muito, Eduardo, nem sei que horas são. Não, até que deu no prazo. Tá no horário. Mais 10 minutos ele falando, depois eu abro para as perguntas. Então tá, porque no último slide é isso aqui, obrigado a todos, né? Como eu falei, a ideia de hoje era fazer um bate-papo inicial com vocês, explicar um pouco do mercado, explicar um pouco do que nós estamos fazendo. Nós estamos estruturando internamente aqui que nós vamos ter com bastante frequência agora o fertilizantes entrando na Uniproduz, porque apesar da linha já ser existente, como o Ouro, a Ferticel, a gente vai começar a dar um pouco mais de foco para realmente efetivar a venda, tá? Então, vocês vão me ver com bastante frequência aí, conversando diretamente com vocês, tá? E quando eu falo aqui, obrigado a todos, é de coração mesmo, pela paciência, pela participação. Não sei quantas pessoas estão online, Eduardo. 94. Quanto? A gente bateu 100 pessoas no total, agora tem 94. Pô, legal, excelente. Então, poder falar com 100 pessoas, né, diretamente assim, é um motivo de muito orgulho para mim. E, de novo, me coloco à disposição aí para a gente tirar dúvida, estabelecer parcerias, entender as particularidades de cada mercado, sempre entendendo que, como nós somos muito, quanto mais padronizado, mais rápido funcionar e mais efetivo a gente vai conseguir ser nas negociações, tá bom? Agora eu vou fechar aqui e vou ver vocês. E aí a gente abre aqui, começando pelo Domírio, as perguntinhas aqui, a parte mais bacana dessa reunião, onde todo mundo pode apresentar aqui suas dúvidas, suas questões, o Guilherme Trota também, da Roberto. Vamos começar pelo Trota, né, que é o chefe, claro. Depois o Domírio.
Chefe é chefe, né, pai? Boa noite, parabéns, Osmar, muito boa apresentação. Eu acho que é importante você trazer esse seu ponto de vista, porque, pessoal, o mercado de fertilizantes, ele é um outro mercado, né? Ele tem as características muito particulares desse mercado. E esse ponto, Andrigo, que Osmar, que você comentou, de não ter pedido cancelado, acho que seria legal mostrar um pouco para a gente, porque hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, o consultor, né, o producer, ele vai no produtor, o produtor sinaliza o interesse, e ele entra com pedido do produtor, por exemplo, de semente de milho, semente de soja, e eventualmente pode acontecer alguma coisa e ele ter que cancelar esse pedido porque aconteceu algum fator que não estava sendo previsto antes. E tudo bem, assim, se a gente não fez ainda o envio da carga, e tudo bem, né? Então, o pedido é cancelado. Como é que é isso com o fertilizante? Eu acho que é importante trazer esse ponto, como que as empresas tratam isso, né? Até a questão de formação de preço, qual a validade do preço, que não é a mesma coisa isso. O Juliano ele lança uma campanha de soja, e ele tem ali programado quanto que vai ser, né, o milho também, quanto que vai ser, o folhar, tudo, a gente tem uma programação. Agora, como é que é o fertilizante e por que dessa dinâmica, né? Beleza, pô, baita pergunta. Difícil de responder, mas baita pergunta, tropa. Vamos lá. Eu vou pegar o primeiro cenário para vocês, é o seguinte, uma fábrica de fertilizantes, tá? Uma fábrica de fertilizantes, ela é mensurada sempre pela expedição, a quantidade de fertilizante que ela joga para fora. Em via de regra, se a gente pegar e ocupar toda ela com estoque de fertilizante, ela só tem 10% da sua capacidade de expedição. Então, uma planta de fertilizante que faz 500 mil toneladas no ano, ela tem de capacidade total de estoque 50 mil. Só que ela faz 500. Como é que ela faz 500? Ela precisa pegar esses 50, misturar. Não existe produto acabado em fertilizante. É feita a mistura, botado no saco e vai para dentro do caminhão na hora. Não existe estoque de produto acabado. Isso não é tudo feito na mesma hora, tá? Então, esses 50 mil precisa entrar na planta, misturar, carregar, sair. Por quê? Já tem mais navio chegando aqui para carregar mais 50, para misturar mais 50, sair mais 50. Uma fábrica de 500 mil toneladas, que tem 50 de estoque, ela passa 10 vezes, né? 10 vezes 50 mil toneladas nos seus estoques, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Entender de que, se não vendeu, deixa ali que vende ano que vem. Isso não existe. Tem que sair porque está chegando mais, tá? Quando a gente faz um pedido com a planta, com a unidade, vamos lá, o Guilherme Trota, produtor rural do Mato Grosso, fechou com a Produce 1.000 toneladas de fertilizante. Eu fui lá na Cibra, ou na Merege Fértil, e falei, fechado, 1.000 toneladas. Amarrei as duas pontas, tá? No balanço contábil dele, ele já conta que daquelas 50, 1.000 já está saindo até tal data. E quando o Trota cancela o pedido comigo e eu cancelo com a planta, essas 1.000, ela fica num espaço que já não existe mais. O cara tem navio chegando e precisa tirar essas 1.000. Então, por esse motivo, a questão do fio do bigode, do negócio fechado é tão importante. Não é porque o cara é malvado e não quer te ajudar, é porque ele não tem onde botar o que está chegando. Ele tem que vender e tirar, ele tem que te entregar, ele tem que ter um planejamento de estoque e produção muito bem apurado. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, ele te vendeu, obviamente, são produtos feitos em dólar, né, negociados em dólar. A hora que ele fecha, que eu fecho com o Trota essas 1.000, a empresa já trava o dólar do dia da negociação. Ela não pode ficar com essas 1.000 toneladas em aberto esperando para ver o que acontece com o câmbio. E se o câmbio vai para 6, 7, o Trota não vai querer porque subiu. Se o câmbio baixa, o Trota é capaz de querer cancelar porque caiu. Então, quando a gente faz negócio em fertilizante, é negócio feito, ponto. Não tem. Não tem volta.
cortando você aí nesse papo aí que eu manjo um pouquinho, Aham. e sem contar lá embaixo o navio tá parado, se você não tirar, você paga diária dessa porra, desse aluguel do navio. Chegou 1.000 toneladas, você vai lá e tira 1.000 você, tira 1.000 a outra empresa, 5.000 a outra empresa. É por isso que não pode falhar. Fertilizantes falhou, Não fica pode aí, falhar. não tem jeito. É uma cadeia assim, gente. Ela tem que girar. Se alguma parte romper, e uma das partes é o produtor negar um pedido, trava tudo. E aí vamos às consequências disso, né? Obrigado, Ney, pela tua participação. As consequências disso. Se eu cancelo o pedido com a Cibra, ela não me vende mais. Se eu cancelar um pedido com a Cibra, ela não me vende mais amanhã. Tá? Então, por isso que é tão importante. E não é só a Cibra, não. Você está falando da Cibra, tudo bem, mas Todo mundo é nosso parceiro hoje aqui, né? Isso, você está falando da Cibra porque é Cibra, mas todas as empresas de fertilizante é assim. Se é bom, até você pagou. Se 2 dias, 3 dias, 15 dias você falhou, tem que ser pontual. Fertilizante é pontual. Então, assim, para vender fertilizante, realmente tem que ter um domínio, tem que conhecer o seu cliente, né? Saber se pedido é firme mesmo. Porque a hora que a gente starta uma negociação de fertilizantes, além do grande volume de dinheiro envolvido, tem essas particularidades aqui de negócio feito é negócio feito, tá? Só para completar o que o Ney falou, né? Da multa de navio, como é que funciona isso aí, né? Um navio vem com 50.000 toneladas de fertilizante, tá no mar. Ele chega no Porto de Paranaguá, lá no largo, e fala assim: Porto, cheguei. Fila para descarga. A partir daquele momento, o navio liga o taxímetro. Um taxímetro. Que são $30.000 por dia parado. Uhum. Alguém sabe quanto que chegou a fila de navio em Paranaguá em 2021? Chegou a 50 dias. Quem que paga essa conta? O preço final do produto. Não tem. E não estou falando que isso é porque o Guilherme Trota cancelou 1.000. Mas se o Trota cancela 1.000, o Domílio 1.000, o Dagoberto 1.000, o Celso 1.000, a engrenagem não anda. Me fiz entender, Trota? Perfeito, Osmar, obrigado. Então, acho que você grifou bastante a importância de não poder cancelar o pedido, não há como cancelar, né? Então, pessoal, acho que vocês que estão no campo aí, na linha de frente, é importante levar essa percepção e esse sentimento para o produtor, né? Ou seja, eu vou negociar, a gente vai entrar numa negociação, mas o preço, a validade desse preço é só para hoje. Perfeito, esqueci disso, obrigado. E não há cancelamento, Isso. Não há opção de cancelar. Isso. Se cancelar, a gente vai precisar cobrar multa, alguma coisa que não pode ser feita, né? E até multa, né, Osmar? Nem é um bom negócio, né, também. Não. Não resolver nada, né? Claro que não, né? É ruim para todo mundo, né? Então, mas tem isso. Hoje, os contratos entre as empresas e a Produce, por exemplo, prevêem que, em caso de cancelamento, o pedido vai lá, custa 100 mil reais, existe uma multa de 30% desse valor. Cancelou? Me paga 30 mil para cá. É o teu pênalti por ter cancelado comigo. Tá? Vamos lá, Osmar, seguindo aqui pelo Domírio. Boa noite, Produz. Boa noite, Osmar. Seja bem-vindo à Produz aí. Boa, Domírio, beleza? Beleza. Estou aqui no estado de Goiás, juntamente com outros consultores de outros estados, né? Já falamos, né? Tentamos fazer um negocinho, não deu certo, né, Domírio? Eu estou esperando o banco resolver. Eu até ia fazer uma pergunta em cima disso. Tá. Porque eles liberando lá, como se fala, né? Até o produtor, a gente estava conversando ontem, e ele me perguntou, porque a gente tinha levantado fertilizante para entregar no mês 9. E eu ia te perguntar isso, se ia dar algum impacto para você, para a gente fazer esse pagamento, ou se eu tinha que adiantar para ele o recebimento para não gerar algum gasto para as duas empresas. Tá. Aí, pelo que eu entendi, eu acho que seria bom eu falar para ele receber esse produto agora e já arrumar um lugar para ele guardar, né? Sim, em via de regra, sim, tá? Mas no fertilizante o que é combinado não é caro, porque às vezes, cara, para a fábrica também não é ruim te entregar lá no mês 9, tá? O que não pode é chegar lá no mês 9 e ele não pagar. Ou ele não querer.
Mas o Trota não gosta que vai, né? Por ele, do sentido dele, ele fala que não, né? Pode acontecer, mas o ideal é que paga e recebe e vamos pro próximo, tá? Não, perfeito. Só tô esperando o banco liberar lá o valor para nós jogar para dentro. Vamos fazer isso aí, vamos fazer. Não, perfeito. Obrigado. Nada, cara, um abraço. Emanuel, depois Luiz Henrique e Jaime. E depois a Colberto. Beleza. Boa noite, Produças, Bruno. Boa noite, Osmar. Boa noite, Manuel. Beleza? Osmar, tudo bom? A pergunta minha é o seguinte: com essa reviravolta que o mercado está dando, né, a soja baixou, tal, tem alguma previsão para o fertilizante baixar? E que é o que o produtor tem mais questionado no campo, que a gente chega para fazer a venda e fala, poxa, a gente pagou tão caro o fertilizante, agora a gente vai vender, a gente não conseguiu um preço, um valor satisfatório, e também se nós vamos conseguir vender volumes menores de fertilizante, porque eu vejo que para você fazer a primeira venda para o produtor, um dos nossos, vamos dizer assim, empecilhos é o volume, né, que nós temos que vender. Então, essas são as minhas duas perguntas para você. Uhum. Cara, primeiro sobre o preço, né? Os fertilizantes já estão num patamar, cara, muito baixos, tá? Muito baixo. Obviamente que sempre tem espaço para mais uma queda ou mais uma alta. A ureia, por exemplo, ela vinha de baixa. Semana passada ela subiu $8, tá? Então, o que eu, Osmar, acredito, tá? Vocês não escrevam assim, porque não é uma previsão. Mas eu acho que, dada a relação de troca, ainda que o preço do grão está baixando, tá? A relação de troca, sacos de soja, sacos de milho, por fertilizante, nunca esteve tão boa para fechar negócio. Então, eu não acredito que o movimento de demanda seja capaz de baixar mais os fertilizantes, não. Eu estou achando que ele está muito próximo do mínimo aceitável. Tá? A outra pergunta, não lembro, Manuel, desculpa. Sobre o volume. De pedido mínimo, né, cara? É isso, né? Exato. Cara, isso é um outro pepino, tá? Que também é uma característica do mercado. E não é porque a empresa não quer fazer, é porque a gente não encontra frete menor do que 30, 27 toneladas para fazer. E os truques? Não, tem truque, mas eles somem. Eles não têm com tanta frequência um truque. E para uma indústria fazer duas fórmulas no mesmo caminhão, por exemplo, 5 de 2,2020, 5 de 4,14,8, 5 de... Ela tem que parar a produção, limpar os tubos e fazer. Lembra que eu falei agora há pouco que não se faz estoque, não tem estoque acabado? Não existe isso. Mistura e põe no caminhão na hora. Imagina a complexidade de carregar um caminhão de 30 toneladas com 5 fórmulas. O cara para a unidade dele o dia inteiro para fazer isso. Então, por esse motivo que se uniformiza uma fórmula só por caminhão, com pedido mínimo, com o frete disponível que existe, que é 27 toneladas, 30 no mínimo hoje. Beleza, então. Obrigado. Cara. Essa parte a gente não vai conseguir fugir. No organo mineral é um pouco mais facilitado isso, tá? Viu? Cortando aí alguns amigos aí, desculpando aí, aproveitando essa palavra do nosso amigo aí, só que determinada região é volume alto. Agora, eu até conversei com o Eduardo aqui, a região, eu sou de Socorro não, sou de Campinas, né? E muito picado, às vezes o cara compra 100 toneladas, mas primeiro ele tem que comprar 15, ou 17, ou 14 para ir atrás das 100 depois, entendeu? É o que está pecando para a gente aqui para sair venda, Du. Chegar e vender 27, eu sei que já foi falado para vender para 5 para 1, 5 para 1, mas é complicado, cara. Eu te entendo, Ney, eu te entendo. Agora, eu te entendo, mas ao mesmo tempo eu não sei como resolver, cara. Porque a própria indústria, ela nos pede isso, tu entende? Então... Não, é que nem a Fertipar, ela era essa bagunça. Tinha gente que ia lá com 12 pedidos e ficava 2 dias lá. Aí agora, se eu não me engano, dois produtos que ela faz só. Então tem que procurar daqui a pouco o fornecedor que faça isso, tá? Essa novidade que eu quero trazer para vocês, talvez na semana que vem, desse misturador novo, tá? Ele, em determinada região, por exemplo, de Triângulo Mineiro, Goiás, ali, região de... No raio de 300 quilômetros de Uberlândia, ele vai conseguir entregar pedido picado. Então, é uma característica. É um cara local lá que tem um fluxo de caminhão diferente.
Então, por hora não consigo prometer, por hora tem que ser 27 mesmo, tá? Não, Vamos a buscar região nossa alternativa de regional. Socorro aqui, se você não vender picado, a gente não vai vender fertilizante. Entendo, cara. Eu já trabalhei em região assim. Eu até ia falar em nome foda. do Trota que ele estava aí, que era para ter falado na outra reunião com ele, mas não deu. Mas vamos ver, vai dar certo. Vai, vamos lá. Vamos começar lá. com o mínimo agora, tá? Osmar, Desculpa aí, galera. Osmar, vamos lá. Nós Sem temos nada. as 3 últimas perguntas para a gente poder encerrar aqui no horário. Dale. O Jaime, o Dagoberto e o Jaime Dagoberto agora e o Agroneres para finalizar. Pode mandar. Jaime? Eu queria, o Emanuel já fez uma pergunta que eu ia fazer também, mas só que a questão da ureia, que falasse antes ali da perca, se tiver úmido e der sol. E se eu espalhar ela no seco, por exemplo, deu previsão de chuva, e passar 4, 5 dias, uma semana e não chover, a perca é também, daí perde igual? É igual. Umidade com calor é o pior, tá? Mas calor também com clima seco também evapora, tá, cara? Perde também. A perda é considerável. Uhum. Mesmo a protegida? Ela retarda, ela não evita 100%, tá? Ela vai dar uma retardada devido ao recobrimento. É um material chamado NBPT, que é um inibidor da enzima que age nela na evaporação. Só que ela tem um prazo de validade, ela não fica eternamente, né? Esses 5 dias, talvez ela vá segurar uma boa parte, mas não vai evitar totalmente. Ela ajuda, mas não evita. Valeu, outra pergunta o Emanuel já fez também lá, daí já está respondido. Valeu, Jaime, obrigado. Quem que é o próximo, Eduardo? Roberto? Eu vi aqui a São Tomé, fica próximo a Maringá, né? Fica preço, isso, 100 km de Maringá. O que a Merege vai competir, em percentual, né, se você pode me responder ou não, em relação à Cibra, né? No que nós vamos oferecer, entendeu? A competitividade para baixo de preço, é uma coisa. Outra, já houve negócio há um mês atrás, do Caforte, vindo direto da fábrica, e já com prazo já para 24. E preço quase 50% abaixo. Nós vamos ter também as condições de vendas com esse prazo longo e com preço bem baixo também. Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, né, Merege e Cibra, assim, fica ruim de comparar porque são negócios, não vou dizer que completamente diferentes, mas são diferentes, né? A precificação é outra, a maneira de recomendação é outra, tá? Então, não tem como estabelecer um paralelo aqui, uma comparação do quanto descolado vai estar uma com a outra, tá, Dago? Então, a gente vai ter que tratar a Merege como Merege e Cibra como Cibra, tá? Eu boto bastante ânimo na Merege, devido à facilidade na conversa, o Trota também conheceu eles, na facilidade que a gente vai ter de fazer essas negociações, tá? Mas não tem como comparar a questão de precificação, não dá. Tá? Cara, eu tô meio esquecido, qualquer do Caforte, né? Do Caforte. A do Caforte, cara, assim, ó, eu vou pedir desculpa em relação ao Caforte, porque, de fato, nesse primeiro mês de trabalho aqui, eu acabei não mexendo com eles, não falei, foi uma falha minha. Eu prometo que, em muito breve, eu tenho essas respostas, tanto do fornecimento, quanto da possibilidade de prazo, tá? Hoje eu peço desculpa, mas eu não sei o que dizer. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, agora, Agroneres. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza. Só uma ideia ali, acompanhando a linha de raciocínio do nosso amigo, que disse sobre adubação picada, né? Eu poderia sugerir, como se diz assim, dar uma sugestão de uma outra empresa que começou a fazer isso e eu achei interessante. Por exemplo, nós temos vários consultores em uma região só, correto? Sim. E utilizam, por exemplo, na parte de adubação que tem que ter no mínimo lá 27 ou 32 para fechar uma carga. Certo. Porém, o que a gente poderia fazer? Se tivesse alguma condições para o consultor, digamos assim, dividir entre eles uma certa quantidade de produto e fechar uma carga, e durante o percurso entregando em cada ponto, eu acho que seria uma estratégia para a gente estar, pelo menos provisória, suprindo a necessidade desses pequenos produtores, que eu tenho bastante pequenos produtores aqui que utilizam muito sacaria. Né, eles perguntam direto e eu não consigo trazer com essa dificuldade. Por exemplo, um pede lá 1 tonelada, outro 2 toneladas, mas eles pedem em períodos diferentes, né? E que nem falou, não pode cancelar pedido.
Cara, é muito bem-vindo. Pode passar esse fornecedor aí para mim, vamos conversar. Acho que tu até já me chamou no WhatsApp, né, cara? Isso mesmo, chamei sim. É sobre uma questão, na verdade, de calcário, na verdade. Tá aí outra coisa que a gente ainda não tem que providenciar. Então, traz para mim, me manda no WhatsApp ali, vê quem é, de repente eu até conheço. Vamos tentar resolver de alguma maneira essa questão do picado. Não dá para prometer de que ela vai ser solucionada, como eu falei, devido à complexidade. Mas se é importante e pode gerar resultado para vocês e para a gente, vamos tentar mexer o que dá, né, Trota? Assim, essa questão do picado aí, só prometendo aí. Vai ter que ser feito o pedido no nome de uma pessoa só, positivo, porque não dá para você fazer um monte de nota. Né? Aí, igual aquela vez que nós tivemos a reunião dos líderes, nós conversamos lá, aquela questão, se o cara quer comprar picado e ele se responsabilizar em buscar e ir pro frete por conta dele, eu acho que é a melhor opção. Perfeito. Entendeu? Essa é a melhor opção, sem dúvida. Você quer picado, quer 1 tonelada, 2, tá? A gente vende o preço e busca. Boa, Thiago. Perfeito. É uma boa ideia. Vamos só pensar assim como linha do tempo agora, né? Do que era ali. Já te passo lá, Celso. Ele parou assim. É o outro, Celcinha. Tá, enfim. Vamos pegar como. Oi. Vou pegar como uma linha do tempo, assim, né, pessoal? Do que te tinha, né? Do que quando eu cheguei, o que eu tô tentando fazer. E agora quais são os passos, né? O primeiro passo é a gente ter, ao longo, semanalmente, uma oferta constante, competitiva, e que vocês saibam que produto a gente está vendendo. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer muito rápido, tá? Vão pintar outros problemas, como esse do picado, como alguns outros. A gente vai solucionando à medida que o negócio for girando, né? Eu não tenho como fazer... A gente não tem braço e até... É braço mesmo, para a gente conseguir resolver todo esse cenário de uma vez só, tá? Vamos trazendo essas ideias, a gente internamente, para mim, para o Trota, para o Eduardo, mas vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer a prioridade da oferta, do preço competitivo e que a gente comece a fazer negócio. Segundo momento, a gente vê o que dá para melhorar e vamos melhorando. Isso de maneira rápida e constante, mas a gente precisa dar o primeiro passo, tá?